uma cirurgia que nós vamos falar um pouco do aspecto cirúrgico aqui, é uma cirurgia do ponto de vista técnico, uma cirurgia bem complexa. Super. Uma cirurgia cheia de nuancezinhas técnicas e o paciente tem que estar lá bonitinho e o maior desafio nessa segunda parte é o pós-operatório. Sim. Que aí o pós-operatório, ó, a gente precisa aqui contar com todo o trabalho e paciência, tá? Às vezes ele me liga e ele fala, você não acha que dá pra aumentar alguma coisinha que o paciente não tá muito tranquilo, né? Tá. Então, assim, é isso que eu falo, é o pré, o intra e o pós. É um cuidado muito grande, multidisciplinar em algumas etapas. Exatamente. Né? E este paciente, para ele, que é uma coisa que alguns pacientes que já vieram de outros médicos, excelentes cirurgiões, tudo, com a parte respiratória restaurada, tudo, que não tiveram uma boa adesão, porque esses pacientes, quando ele troca essa adição por você, pra gente, pro médico, também é complicado. Muito. Porque a gente tem que pegar isso aqui e falar assim, legal, só que agora você tá numa parte que, ó, batata quente virou pra você, tá? E esses pacientes também não têm muito um fino trato com a família, que também já perdeu a paciência com ele. Sim. Então, assim, pra gente... São famílias muito disruptivas, né? Eles estão muito já estressados, pra gente, né? nós temos vários pacientes do mesmo perfil. Para ele, nós somos um médico só, o médico dele. Então, assim, é complicado. E é um cara que ele tem relação. Abertura. Então, ele fala, poxa, é um cara que eu consigo ser eu mesma. Exatamente. Né? Eu percebo isso. Então, ele fala assim, nossa, doutora, aqui eu posso ser eu mesmo. Sim, porque só você sendo você mesmo, a gente vai conseguir pegar a raiz do problema e trabalhar com isso, né? Pra gente, é o paciente que não vira mais um paciente cirúrgico, é um paciente que vai pro consultório de psiquiátrico, que ele vem conversar de terapia, tá? É a parte que ele precisa, e isso aí faz parte do tratamento, tá? E perfil de cirurgião, a grande maioria não tem essa paciência, tá? O cara quer operar, vai lá, costurou tudo tal, obrigado, tchau. E esse paciente fica... Ele demanda. Aí qual que é o pior? Eu tenho muito paciente que aí ele volta para ativa, e aí destrói a cirurgia. Então, tenho 3 pontos que eu quero falar com você. Isso que eu queria falar. A gente percebe muito isso, né? O paciente ele não consegue parar de usar, a gente vai melhorar a questão respiratória dele. Uma coisa que outro dia até comentando sobre um paciente que a gente tem em comum, você falou, agora ele tem nariz e tem mucosa, né? Então assim, você percebe que depois disso o paciente ele acaba usando mais? Porque ele tem uma estrutura nasal agora diferenciada? A gente tem uma coisa bem bacana nisso daí, né? Que é o seguinte, deixa eu explicar primeiro as etapas da destruição desse nariz com as drogas inalatórias que a gente tem aqui. Hoje a gente faz, eu acho que uns 3 anos, e a alta do dólar influenciou muito nisso daí, tá? O paciente chega, eu sou viciado em farinha, eu uso a melhor farinha do mundo, blá blá blá. Eu pago 1 trilhão. 1 trilhão, Exato, a dose mais cara, vem direto da fonte, tá? Só que não é verdade. Tanto que por experiência do consultório, a gente pega muito paciente que tá há 10, 20 anos cheirando lá fora. Ele vem pro Brasil, 2 anos são suficientes para ele perder o nariz. Quando eu falo perder o nariz, grande parte dos pacientes que vêm parar do meu consultório, que me acham, são pacientes que estavam um dia ali, foi espirrar e blum, saiu uma parte do nariz, uma parte da mucosa. Quando é só mucosa, legal, tá? Vai saindo um pouquinho, o outro ali, o cara vai até se acostumando com aquilo, mas ele, pera, tô respirando, depois ele começa a criar toda uma reação inflamatória, tá? Uma reação de hiperreatividade da mucosa do nariz. Uma criação de um tecido bizarro, né? Aqui o nariz dentro, que eu falo. Começa a fechar, tá? E um dos grandes problemas do paciente, ou que fecha o nariz, ou o paciente que às vezes perdeu só a turbina do nariz. Aí tem um negócio muito interessante. Os cornetos do nariz, ou as conchas, eles têm esse formato, tá? Um formato espiralado. Então a pessoa respira o ar, tá? Esse ar vem, faz uma espiral, faz a pressão na parede do nariz, o cérebro falou, opa, legal, tá passando o ar, libera o ar para passar lá embaixo.
Então esses caras, às vezes, eles passam em cirurgião que vai avaliar o nariz, o cara olha, ele já perdeu todo o corneto. Então assim, aquele buraquinho que era aqui com o corneto aqui, ó, hoje tem um buracão assim. E o cara olha e fala assim, não, mas peraí, tem espaço pro teu ar passar. Só que esse ar ele vem reto, ele não turbilhona no nariz. Então ele não faz uma pressão na parede do nariz. Você perde a fisiologia, né? O cérebro não entende que tem ar passando. E o cara abre a boca, o cara começa a virar um respirador bucal. Mesmo com o ar passando. Então assim, grande parte das cirurgias a gente tem que criar essa turbina de novo do nariz. Tá? Então assim, normalmente o cara começa perdendo a mucosa, tá? Então tem sangramentos esporádicos no nariz, depois sangramento com grumo, vai saindo pedaço do nariz. Aí esse cara começa a ficar assustado. Aí ele fica sem o septo. Mas ele fica assustado. Sim. Tá mais ansioso. Putz, deu merda na vida dele. Ele tem o remedinho dele pra deixar aquilo lá. Não, isso aí não é nada, não vai acontecer nada. Então ele cheira mais, ele potencializa o negócio. Entendi. Tá? Perde todo o framework do nariz, que faz parte do septo, e todas as cartilagens de montagem do nariz. Que para a parte fisiológica, tanto a cartilagem alar, quanto aqui no Brasil o pessoal gosta de chamar triangular, mas ela faz parte da cartilagem do septo, tá? Uma chama válvula externa do nariz, tá? Que faz os flaps do nariz, e a outra válvula interna, que ela controla o fluxo de ar e tudo tal. O cara perde essa parte funcional. Além do nariz, num dia, ele chegou, puxou o ar, o nariz fez assim, ó, blum, tipo um circo. Se você tirar toda aquela estrutura ali do circo, ele desaba. Esse paciente, ele vai pro consultório, ele chega, hoje, por causa da máscara, o cara chega com uma desculpa boa. Antes o cara vinha de máscara desesperado. Ele chega ali com um piano e joga na minha mesa. Fala, doutor, pelo amor de Deus, fiquei sabendo que você... Tá? Esse é o caso mais drástico. Infelizmente, faz uns 3 anos que tá chegando muito esse paciente. E esse paciente, quando a gente vai ver nos exames de coleta de material, ou até que ele traz pra gente, quase não tem... Isso eu acho um grande diferencial do Eric, assim, porque são inúmeras as vezes que a gente troca as figurinhas sobre os pacientes, e muitas vezes, que era a minha segunda pergunta, que você vai responder agora, que é muito isso, ele me manda como se fosse um toxicológico. Muitas vezes, no próprio exame, né, clínico, ele, né, coleta o material, faz análise no consultório dele. Na frente do paciente, para ele entender que aquilo que ele chama de puro, que ele gasta uma grana, a dependência daquele negócio, não tem nada ali. Exato. Não tem nada. Assim, na verdade, a maioria das substâncias não são substâncias derivadas, né, da coca. Exato. Coca, então, assim, né, a gente conversa muito. Então tem asbesto, pó de lâmpada, aquela lâmpada fluorescente. Tá, essas lâmpadas não vendem mais, mas ainda tem uns estoques lá por aí. E, né, o asbesto, inclusive, a gente tem quadros, né, de asbestose respiratórias, o asbesto, eu tenho bastante caso, né, dentro até do próprio Instituto do Controle do Câncer, tá, com um bom tempo responsável da cirurgia de face lá, a gente tem o asbesto como responsável por alguns carcinomas, alguns cânceres de mucosa de nariz que destroem todo o nariz. E o cara nem imagina que ele tá com asbesto. Mas o asbesto na droga é muito bom. Por quê? Na hora que o cara vai ver se é bom, se tem vasoconstrição, ele dá aquela sensação anestésica que os pacientes acham que é bom. E o cara fala, essa é pura. E inclusive é colocado, né, nessas substâncias anestésicas derivadas da lidocaína e tudo mais, que também são pós brancos, que aí ele passa na mucosa e ele fala, nossa, essa droga é super boa, porque ela dá essa sensação anestésica aqui, né, a droga inalatória mais famosa do nome que a gente não pode falar, dá. Então, é lógico, né, os traficas e tudo mais, eles têm um manejo, eles ganham dinheiro com isso. Sim, o cara vende a boa pra fora, que é dólar, e deixa o resto aqui. Então, eu acho que esse aspecto também que você faz no consultório é extremamente educacional, porque você está mostrando para o paciente que aquilo que ele está inalando não é o que ele imagina ser,
né? E o quanto isso tá destruindo o nariz dele, que é isso que você fala pra mim. O cara que acaba usando uma droga realmente mais pura, que tá no mercado exterior, Europa, Estados Unidos, ele tem uma destruição nasal muito menor do que esses pacientes do terceiro mundo, que a gente fala, que tem essas drogas muito misturadas. Porque são essas substâncias que muitas vezes são derivados de vidro, sim, né? A gente que realmente ficam... Recentemente nós tivemos um paciente ali que não sabe se é um pó de mármore, mas alguma coisa de minério tá dentro do nariz dele. E você olha o negócio branquinho, bonitinho, tá? Tem muito paciente que hoje, da gente só de fazer, tá, o exame da cavidade nasal, você joga a luz e brilha o negócio ali, você fala, tá? Entendi. Então assim, você vê, vidro, de pedra, tudo aí você raspa, coloca pro cara que ele olha, fala assim, olha isso aqui, ó, vou jogar uma luz. Brilhava? Ele não. Você não vê que tá brilhando? Tá? E esses caras, você olha dentro ali, a destruição muito mais inflamatória é o que faz esses caras hoje não respirarem. Aí, voltando naquilo que você falou, as cirurgias são cirurgias grandes, são cirurgias de 5, 6, 10, 11 horas. Normalmente esses pacientes a gente tem que tirar toda a estrutura do nariz, jogar fora. Eu trabalho muito com costela, né? É isso que eu queria saber, que é algo muito diferencial, construir uma casinha. Né? A gente constrói toda a casinha, tá? Faz o manejo todo da mucosa. Tem paciente que eu tenho que preparar a mucosa antes, né? Trazer a mucosa lá de baixo, puxar, revestir bem com a mucosa nova, para depois só colocar aquela estrutura ali. E esses pacientes, 7 dias depois da cirurgia, que a gente vai tirar curativo externo, curativo interno, ele já sai respirando da cirurgia. Ele sai com 2 splints no nariz, um externo e um interno, que ele sai respirando. E esse cara já termina a cirurgia e ele fala... Minha vida é outra. Minha vida é outra. E a gente usa isso aí por 7 dias pra... Tá bom, agora você vai ter que segurar esse caminhão aí que tá vindo. O caminhão ainda tá vindo em alta velocidade ali, tem uma curva ali, tá? Pós-operatório é a nossa curva, então vamos lá. Doutora segurando esse caminhão, puxando o freio, apertando tudo que pode. Atendendo ligação de madrugada. Atendendo muita ligação de madrugada, tá. Agora esse cara, uma semana depois, quando eu vou tirar todos os pontos, e eu tiro o splint dele aqui, que ele vai, e eu falo assim, calma, respira devagar. Esse cara nunca vai conseguir respirar devagar, ele tá esperando por isso, ele faz assim, aí ele vê aquele mundo de ar entrando, você vê que o cara fica numa felicidade e esse cara vai querer testar aquelas turbinas novas ali. E você sabe disso. É 100%, a gente sabe que isso daí, tá? E eu falo pra ele, são 20 dias que você pelo menos tem que se segurar. 20 dias não pode, eu preciso da sua mucosa toda estabelecida. O processo de cicatrização, a musculação, né? do enxerto, os enxertos, o corpo aceitar ele tudo. E esse paciente a gente tem um manejo dele bem de perto por 20 dias. E depois, o trabalho conjunto aí é sempre grande, porque esse paciente depois ele vai dar uma experimentada, só que antes ele já fazia uma força muito maior, agora ele já se calibrou um pouquinho no diafragma dele, mas ele fala assim, putz, o negócio vem muito rápido, e ele tá também naquela paranoia de achar um negócio certo, de parar de... E não vai ter, no mercado não vai ter. Sim. Tá? Então assim, ele fica naquela confusão e ele pede muito ajuda. Depois de 20 dias, ele dá um outro tipo de trabalho. Porque ele liga lá, fala, doutor, me ajuda, ou ele tá comendo cigarro, que se já fumava, tá fumando mais, não fumava, ele começa a fumar, ele fica meio aí a gente ali... começa, vai praticar atividade física, Exatamente. volta no psiquiatra, a gente aumenta as drogas, precisa dormir direito, precisa procurar outras doses, né, de endorfina, serotonina tem que deixar e o cara tudo mais. gastar energia ali. Tá? Para que realmente não tenha, né, esse processo. E aí você percebe uma taxa de recirurgia alta, como que é? Ó, então é o seguinte, hoje a gente fazendo esse ajuste fino nesse manejo com o paciente, a gente diminuiu muito isso daí. Isso tá? que eu percebo. E assim, até cirurgicamente, a gente faz um belo reforço de mucosa e tudo para proteger mais, tá? E assim, a gente tem que falar a realidade pro cara. Lógico. Isso aí que você tá usando não é droga. Sim. Tá? Tem vezes que o paciente fala, puta, doutor, ó, eu usei agora de manhã, olha meu nariz como que tá. Tá inflamado, tá? Então a gente fica segurando o cara. Eu vejo que hoje a gente tem uma adesão
ao tratamento isso muito é muito maior, legal. Principalmente levando o cara para outras coisas. Quando eu vejo que o paciente foi para academia, o cara que não era, ou tá andando de bicicleta, puta, esse cara fala, esquece. Exato. Porque ele tá no isso outro que eu ia te ambiente falar. também. Muitas vezes a gente vê que a própria cirurgia, ela pode ser um divisor de águas na vida dele. Porque ela dá um... Exato, entendeu? Fala assim, cara, você destruiu o seu nariz, agora você fez um investimento de tempo, de dinheiro, psicológico e tudo mais pra mudar de vida. Eu percebo isso, muitas vezes isso faz parte dessa virada de chave, Ó, né? A gente